Olá, caros alunos. Nós vamos nesta primeira unidade, nós vamos tratar sobre a relação homem-natureza e a atual crise ambiental. Meu nome é Felipe Cardoso e nós vamos abordar a relação que o homem teve ao longo da história com a natureza, refletindo um pouco como se desencadeou a atual crise ambiental. Bem, no planeta Terra há uma enorme diversidade de seres vivos e biomas que mantêm uma interdependência entre si. Então, antigamente, se achava que cada bioma, cada matéria da ciência era estudada separadamente, Hoje nós sabemos que elas mantêm uma interdependência entre si, os animais, o homem e a natureza, o meio ambiente, eles mantêm uma interdependência, têm uma única, eles são vistos de uma única maneira. Embora a Terra possua essa grande biodiversidade imaginável, a humanidade passou por graves problemas socioambientais, ao longo da sua história. Então, apesar de nós termos essa grande biodiversidade, o homem não conseguiu, ao longo da história, vem perdendo a maneira sustentável de se relacionar com a natureza. E muito disso acontece por conta da busca de maximização dos lucros, levando à produção cada vez mais insustentável. A busca por aumento dos lucros, de aumento no ganho de seu capital, levou a essa relação insustentável com a natureza, não se preocupando muito com os impactos que essa produção gerou na natureza. Por conta disso, dessas atividades, essa intensa atividade de produção, de ganho, de busca de capital, levou a milhares de espécies vivas serem extintas, a poluição do ar pelas indústrias, a poluição da água, da terra, a exploração dos recursos de forma intensa, dos recursos naturais, o aquecimento global, o buraco na camada de ozônio por emissão de gases tóxicos, a chuva ácida, desmatamento, o grande número de doenças nos homens relacionadas aos problemas ambientais. Então, o aumento de níveis por exemplo, de metais na água, a contaminação da água com esses metais pode levar a consequências, no caso do homem, na ingestão desta água contaminada, levar a série de doenças. Essas questões ecológicas, elas vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade contemporânea, no início do século XX para cá houve uma maior preocupação, estudos mais aprofundados, os ecologistas se aprofundaram mais nessa questão por conta justamente coincidentemente por conta já da intensificação da exploração dos recursos naturais advindos da segunda revolução industrial para cá. Mas a pergunta que fica, será que essa relação entre o homem e a natureza sempre foi assim, insustentável? O homem explorando de forma intensa os recursos naturais, sem medir nenhuma consequência? De que forma essa relação foi se dando ao longo da história, desde o surgimento dos primeiros, do Homo sapiens até o homem contemporâneo? Essa relação sempre foi a mesma? Então, nesta unidade nós vamos ver, vamos observar a relação do homem e da natureza em dois períodos distintos, antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. Desde o período paleolítico, neolítico, na pré-história, no surgimento
da escrita, né, que aí é o marco da história, né, e muitos autores relatam que defendem que não é pré-história, mas sim um período anterior à escrita, né, e o período posterior à escrita. Então, primeiramente, nós vamos ver o quê? Que o homem, a relação do homem e da natureza antes da Revolução Industrial. Tá? Pegando no período aí da pré-história, né, na era do Paleolítico, a espécie Homo sapiens, ela surgiu no planeta Terra há cerca de 195 mil anos, né, e se desenvolveu principalmente nos últimos 10 mil anos. Esse período paleolítico é o período mais extenso da humanidade, né, da existência da humanidade, representando 99% da vida das sociedades humanas. Nesse período, o homem ele construiu as suas primeiras ferramentas, seus primeiros artefatos, mas nesse período ele não produzia seu próprio alimento, né? Ele não desenvolveu a técnica de plantar, né, de domesticar animais. Aí, né, nesta imagem, você pode olhar aí nessa imagem, um homem fabricando, os primeiros homens fabricando seus artefatos com a pedra, com pedra lascada, né? E na outra imagem aí o homem fabricando uma ferramenta também com uma alçada, né? Fazendo lapidando aí a alçada com a pedra. Você pode observar que, né, era muito rústico, né? O homem ainda estava desenvolvendo suas primeiras ferramentas, né? E ainda não tinha ele ainda não produzia seu próprio alimento, né? Ele fazia coleta de frutas, né, de alimentos, né, caçava ainda. Era comum nessa época, as pessoas viviam como caçadores, né, como coletores nômades e em pequenas tribos, né? Eles viviam em pequenas tribos e coletavam alimentos, né, e caçavam. O produto obtido desse trabalho era compartilhado entre os membros, né, e havia uma cooperação muito grande entre eles, né? Então, naquela época não havia ainda uma divisão de trabalho muito evidente, assim. Todo mundo se ajudava, cooperava nos trabalhos daquela tribo e assim havia uma cooperação entre eles. E a relação dele com o ambiente, né, com o meio ambiente, era harmônica, era uma relação de respeito, né? Eles faziam parte do meio ambiente, eles se integravam com o ambiente, né? Havia uma relação de parceria. Eles ainda não, nessa época, como não tinham grandes cidades, não tinham grandes tribos, né? Eles não tinham um impacto tão grande assim na natureza, né? Não tinha uma intervenção muito grande ainda na natureza nessa época. E o grande passo nessa época foi a descoberta, né, o domínio do fogo, na verdade. Com o domínio do fogo, o homem, com o domínio do fogo, ele começou a ter outras habilidades, né? Ele pôde ter outras habilidades, né, de vencer as intempéries da natureza, né? Frio, a escuridão. Ele passou a iluminar onde se abrigava, nas cavernas. Ele passou a iluminar essa caverna. Ele passou a cozinhar os alimentos e também a espantar, né, a afugentar os animais, os predadores. Aí temos a imagem, né, do homem dominando o fogo, né, dentro de uma caverna. Ele passou a cozinhar, a assar os alimentos, né, cozinhar os alimentos, a iluminar a própria caverna, né. E aí na outra foto, foto de homens já com produto, né, de caça, e as mulheres cuidando das crianças, né. Tinha essa divisão dentro
das tribos, né, que as mulheres cuidavam das crianças e os homens iam caçar, né, um trabalho mais pesado. No final já do período paleolítico, né, o homem já havia aperfeiçoado várias técnicas, né, como eu disse, e vencendo as mudanças climáticas, construindo abrigos, produzindo roupas com peles de animais. Além disso, ele havia aprimorado e diversificado a produção de instrumentos, utensílios como lanças, flechas e anzóis. Já no período neolítico, que surgiu a partir de 9.000 ou 8.000 anos antes de Cristo, nesse período que aconteceu no neolítico, coincidiu com o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, né? O homem ele começou a desenvolver técnicas de agricultura, plantio, e começou a também domesticar animais, né? a criar animais. Dessa forma, com essa capacidade, né, de desenvolver a agricultura e a pecuária, ofertou-se mais do que houve uma oferta maior de alimentos. Com a oferta maior de alimentos surgiram as primeiras grandes cidades e populações. Então houve uma oferta maior de alimentos, houve também um crescimento dessa população, né, formando essas cidades maiores, né, bem maiores. Então antes, no período paleolítico, haviam-se tribos, né, pequenas tribos, né, isoladas. Agora já no período neolítico, né, com o advento da agricultura e da pecuária, surgiram as primeiras grandes cidades. E com essas grandes cidades houve a necessidade de uma melhor organização política, né, de trabalho, e organização produtiva dessas grandes cidades, baseadas nas relações interpessoais. Então, nesse período do Neolítico, né, nessas grandes cidades, já houve uma divisão maior do trabalho. O homem já tinha e a partir disso também o homem já começou a ficar mais sedentário. Havia a divisão de trabalho, cada um ficava com era responsável por uma determinada tarefa, diferentemente do período paleolítico, né, onde todos os homens eles se ajudavam mutuamente, né, nos diversos trabalhos. Aqui no Neolítico não, é já uma divisão maior neste trabalho, né, dentro das cidades, das tribos. E assim também os instrumentos nesse período foram melhorados, né, para melhorar a intervenção do homem na natureza, ou seja, para melhorar a produtividade de suas atividades. Então, a interferência do homem na natureza, né, veio com também a melhoria nesses instrumentos de trabalho, mas a interferência deles era para melhorar a produtividade das suas atividades, não uma interferência de degradação, de destruir intensamente os recursos naturais. Naquele período, a divindade principal era a deusa mãe, né? Então, a deusa mãe, nesse caso, era a natureza, né? Eles cultuavam, né, os aspectos da natureza. Então, eles sentiam parte da natureza, né? Não sentiam deslocado, como fora da natureza. Na região mesopotâmica, há cerca de 7.000 anos, foi lá onde surgiu as grandes civilizações, né, e o surgimento da escrita. Então, nessa região surgiu a escrita e foi também como um marco inicial, né, para o desenvolvimento de grandes civilizações. Aqui marca o período, o período da história, né? Antes da escrita, pré-história, e a partir desse período, há cerca de 7.000 anos, surgimento da escrita, aí surge o período histórico.